Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje, 9 de novembro, quinta-feira da 31ª semana do Tempo Comum. Hoje é dia de unidade, dia de comunhão e, de modo particular, a igreja celebra hoje a dedicação da Basílica de Latrão. Então, nesse dia, nos unimos com toda a nossa igreja, juntamente com o Papa Francisco, e celebrarmos essa dedicação dessa basílica que está lá em Roma, que nós temos a grande graça, né, aqueles que podem ir a Roma, de participar da Santa Missa, de tocar neste lugar, que com certeza é um lugar santo, lugar de muitas graças. E esse dia, como toda quinta-feira, é o convite, não só à nossa comunidade, mas também a você, a rezar por todos os bispos, os padres espalhados no mundo inteiro, mas de modo particular, aquele padre, bispo da sua paróquia, os padres da nossa comunidade, o bispo da nossa diocese. É um dia de intercedermos por toda a igreja e também renovarmos a nossa comunhão e a nossa unidade uns com os outros. A cada quinta-feira na nossa comunidade nós renovamos a nossa unidade com os nossos irmãos e eu te convido também neste dia a viver esse dia de comunhão, de unidade, a renovar o seu amor uns pelos outros. Também é o dia de refazermos, né, as nossas relações que foram quebradas através desse gesto, né, da comunhão do lava-pés. Então, cada quinta-feira há esse convite para a comunidade, mas também você que nos acompanha. E já estamos chegando aí no mês de novembro, quase final do nosso ano, percebemos o quanto tempo tem passado bem rápido e nós não devemos desperdiçar a graça de Deus. Por isso, através da Lexio Divina, esse movimento que somos convidados a cada manhã, a cada dia, a meditar a sua palavra, a meditar com as leituras que a igreja nos oferece. E hoje, nessa festa da dedicação da Basílica de Latrão, a primeira leitura que a igreja nos oferece é tirada da carta de São Paulo aos Coríntios. Vós sois a seara de Deus, o edifício de Deus, segundo a graça que Deus me deu. Como bom arquiteto, lancei o fundamento, outro constrói por cima, mas cada um veja como constrói. Quanto ao fundamento, ninguém pode colocar outro diverso do que foi posto, Jesus Cristo. Não sabeis que sois um templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus é santo e esse templo sois vós. Então, é uma leitura muito bela que vai falar desse templo de Deus que é cada um de nós, que é a nossa vida, que é a nossa alma. E já ao início, São Paulo já nos exorta dizendo, vós sois o edifício de Deus. Então devemos cuidar desse edifício, desse templo que é o nosso corpo, mas também a nossa alma. Devemos ter a consciência, como diz a própria palavra, que o Espírito de Deus habita em cada um de nós. E onde habita o Espírito não pode habitar o mal, não pode habitar o pecado. E cada vez que damos brecha, espaço ao mal, ao demônio, ao pecado no meio de nós, devemos contar com a graça do Espírito Santo e voltarmos rapidamente a essa profecia que nos foi dada. E São Paulo vai relembrar, né? Não sabeis que sois um templo de Deus e que esse templo de Deus habita em vós. Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus é santo e esse templo sois vós. Que bonito escutar que nós somos um templo santo de Deus, um templo vivo, onde o próprio Deus deseja habitar todos os dias. E a cada vez que nós temos a oportunidade de recebermos a Eucaristia, nos tornarmos esse templo, esse sacrário vivo da presença de Deus no meio de nós, devemos levar ao outro através da nossa atitude, do nosso gesto, do nosso amor, da nossa caridade, da nossa doação e da nossa misericórdia, esse testemunho que o próprio Cristo está conosco. E lembrar as pessoas que elas são templos, elas são também esse templo vivo de Deus, essa obra santa onde o Espírito Santo habita. E quantas vezes nós desprezamos esse templo, não cuidando, não zelando, até mesmo vivendo uma vida promíscua, esquecendo dessa graça, desse edifício de Deus que foi construído, que é cada um de nós, que é você. E hoje São Paulo, nessa leitura, vem lembrar a cada um de nós, vós sois esse templo vivo, esse templo santo, esse templo de Deus, o qual o próprio Espírito Santo, o próprio Deus, quer habitar no meio de nós. O salmo de hoje é o Salmo 45. Deus é nosso refúgio e nossa força, um socorro sempre alerta nos perigos. E por isso não tememos se a terra vacila,
se as montanhas se abalam no seio do mar. Há um rio cujos braços alegram a cidade de Deus, santificando as moradas do Altíssimo. Deus está em seu meio, ela é inabalável. Deus a socorre ao romper da manhã. O Senhor dos Exércitos está conosco. Nossa fortaleza é o Deus de Jacó. Vinde ver os atos do Senhor. É Ele quem, na terra, faz assombros. Acaba com as guerras até o extremo da terra. Então o salmista vai lembrar a cada um de nós que Deus é o nosso refúgio. Ele é a nossa força, Ele é a nossa fortaleza, Ele é um socorro para nós quando a nossa alma se encontra em perigo. Então, de lembrarmos que temos um Deus o qual podemos clamar, qual podemos pedir essa ajuda e esse socorro para a nossa alma, para cada um de nós. E aí o salmista continua dizendo: por isso não tememos se a terra vacila, se as montanhas se abalam no seio do mar. Há um rio cujos braços alegram a cidade de Deus. Deus está em seu meio, ela é inabalável. Então, a presença de Deus no meio de nós é inabalável. Deus deseja estar no meio de nós, não só no meio de nós, mas dentro de cada um de nós. E lembrando a primeira leitura, somos esse templo vivo, santo de Deus. Deus socorre ao romper da manhã. O Senhor dos Exércitos está conosco. E aí o salmista nos lembra, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o Deus de Jacó. Ele é o Deus de cada um de nós. Ele é a nossa força, é Ele que nos dará a graça de todos os dias recomeçarmos diante das nossas quedas, das nossas fragilidades. O Senhor estende o seu braço para cada um de nós, nos sustenta, nos levanta e nos dará a graça de continuar e, sobretudo, de combater as guerras, como diz a própria palavra. Então, lembremos desse Deus que é um Deus de força, um Deus de amor, mas, sobretudo, um Deus de misericórdia. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São João. Estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas, e os cambistas sentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo. Com as ovelhas e com os bois, lançou ao chão o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombas: tirai tudo isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Recordaram-se seus discípulos do que está escrito: o zelo por tua casa me devorará. Os judeus interpelaram-no, então dizendo: que sinal nos mostras para agires assim? Respondeu-lhe Jesus: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Disseram-lhe então os judeus: 46 anos foram precisos para se construir este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Ele, porém, falava do templo do seu corpo. Assim, quando ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram-se de que dissera isso, e creram na Escritura e na palavra dita por Jesus. Esse evangelho é bem conhecido, onde vai ilustrar essa graça da morte e ressurreição, dos 3 dias, né, de Jesus que vai ressuscitar, e ele vai dar esse exemplo dessa reconstrução do templo em 3 dias. No início ele vai fazer uma exortação, ele vai justamente condenar aqueles que fazem da casa do Senhor um lugar de vendas. A palavra vai dizer, tirai tudo isso daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Aqui ele está usando o sentido figurado no Evangelho, mas o Senhor quer falar dessa importância de não fazermos o nosso corpo, que é o nosso templo vivo, esse lugar de comércio, esse lugar de pecado. Mas ao contrário, lembrarmos que como somos esse templo vivo de Deus, esse templo santo, devemos cuidar, zelar desse templo. E ele vai fazer essa exortação e vai justamente lembrar aos judeus que vão questionar diante dele que o templo levou 46 anos para ser construído, como é que em 3 dias ele iria destruir e reconstruir aquele templo. E ele vai fazer justamente alusão a essa passagem da morte e ressurreição.
O Senhor que quer destruir e destruiu em nós a morte e o pecado e nos deseja ressuscitarmos para essa vida nova. Então, peçamos ao Senhor a graça de não nos deixarmos ser invadidos ou sermos iludidos e até mesmo vendidos, né, na nossa alma, no nosso corpo, fazendo desse templo santo esse lugar de comércio de pecado, mas ao contrário, lembremos, como diz a própria palavra, o Senhor fala do templo que é o seu corpo. O corpo de Cristo, mas também cada um de nós. Peçamos a graça de renovarmos, de fato, o nosso amor pelo Senhor e de sermos fiéis a Ele até o fim, lembrando que de fato o Senhor nos ama, age com misericórdia, como diz o salmista, Ele é o nosso refúgio, a nossa força. Nessa quinta-feira, que é dia de comunhão e unidade, renovemos o nosso amor uns pelos outros, lembrando que hoje temos a catequese do Papa, então que você possa continuar essa Lexio Divina, trabalhando e meditando aquilo que a Igreja nos traz nesse dia. Tenha uma bela quinta-feira e que Deus os abençoe. Agora, então, com a nossa Bianca Fracalvieri, a leitura em português. Leitura do Evangelho de São Mateus. Jesus disse aos discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se corromper, com que se há de salgar? Não serve para mais nada, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende a candeia para colocar debaixo do alqueire, mas sim em cima do candelabro, e assim alumia todos os que estão em casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, de modo que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Palavra da salvação. E agora, após a proclamação da leitura do Evangelho de São Mateus nas diversas línguas, nos preparemos, então, para ouvir a catequese do Santo Padre nesta quarta-feira, 8 de novembro. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Tra i tanti testimoni della passione per l'annuncio del Vangelo, Entre as muitas testemunhas da paixão pelo anúncio do Evangelho, aquele evangelizador apaixonado, hoje apresento a figura de uma mulher francesa do século XX, a venerável serva de Deus, Madeleine Delbrel. Nascida em 1904 e falecida em 1964, foi assistência social, escritora e mística, e viveu por mais de 30 anos nos subúrbios pobres e operários de Paris. Deslumbrada com o encontro com o Senhor, ela escreveu: Uma vez conhecida a palavra de Deus, não temos o direito de não a receber. Uma vez recebida, não temos o direito de não a deixar que se encarne em nós. Uma vez encarnada em nós, não temos o direito de aguardar para nós. A partir desse momento, pertencemos àqueles que a esperam. Belo isso que ela escreveu. Depois de uma adolescência vivida no agnosticismo, não acreditava em nada. Com cerca de 20 anos, Madeleine conheceu o Senhor. Tocada pelo testemunho de alguns amigos crentes, ela então sai em busca de Deus, dando voz a uma sede profunda que sentia dentro de si e chega a compreender que aquele vazio que gritava dentro dela a sua angústia era precisamente Deus que a procurava. A alegria da fé leva a desenvolver uma opção de vida inteiramente entregue a Deus, no coração da Igreja e no coração do mundo, simplesmente partilhando em fraternidade a vida das pessoas das ruas. Poeticamente, se dirigia a Jesus assim:
Para estar contigo no teu caminho, é preciso ir, mesmo quando a nossa preguiça nos implora para ficar. Tu nos escolheste para permanecermos num estranho equilíbrio. Um equilíbrio que pode ser estabelecido e mantido só em movimento, só em um impulso. Um pouco como uma bicicleta que não se segura sem girar. Só nos mantemos em pé avançando, movendo-nos num impulso de caridade. É o que ela chama de espiritualidade da bicicleta. Somente em caminho e em corrida vivemos no equilíbrio da fé, que é um desequilíbrio, mas é assim. É como a bicicleta. Se tu paras, tu não se mantém em pé. Madeleine tinha o coração continuamente em saída. Ela deixa-se desafiar pelo grito dos pobres, sentindo que o Deus vivo do Evangelho devia queimar dentro até que não tivermos levado o seu nome àqueles que ainda não o encontraram. Nesse espírito, virada para as convulsões do mundo e para o grito dos pobres, Madeleine sente-se chamada a viver integralmente e ao pé da letra o amor de Jesus, desde o azeite do bom samaritano até o vinagre do Calvário, dando-lhe assim amor por amor, para que, amando-o sem reservas e deixando-nos amar até o fim, os dois grandes mandamentos da caridade se encarnem em nós e não façam mais do que um. Por fim, Madeleine nos ensina ainda outra coisa, que evangelizando somos evangelizados. Evangelizando, nós somos evangelizados. Por isso dizia, fazendo eco a São Paulo, ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Isso é uma bela doutrina. Evangelizar e ser evangelizado. Também nós, olhando o Evangelho, vemos e aprendemos que em cada situação e circunstância pessoal, social da nossa vida, o Senhor está presente e chama-nos a viver o nosso tempo, a partilhar a vida dos outros, a misturar-nos nas alegrias e dores do mundo. Em particular, nos ensina que, mesmo os ambientes secularizados, nos ajudam à conversão, porque os contatos com os não crentes provocam o crente a rever continuamente o seu modo de crer e a redescobrir a fé na sua essencialidade. Que Madeleine de Breu nos ensine a viver essa fé fecunda. Em cada ato de fé, faz um ato de caridade no anúncio do Evangelho. Obrigado. E assim a reflexão do Santo Padre, então, sobre essas servas de Deus francesa, Madeleine de Breu, uma venerável serva, digamos, contemporânea do século XX.